Se você não vive dentro de uma caverna, provavelmente já usou o ChatGPT ou Gemini para resolver algum problema ou para perguntar qual era a sua bênção. E quando você viu a resposta, você pode ter pensado: nossa, como as IAs são tão inteligentes, como pensam tão bem? Mas será que as IAs pensam mesmo? Até porque qual é a definição de pensar? Ou será que as IAs são apenas um amontoado de código que imita o nosso pensar tão bem que achamos que elas pensam? Pode parecer estranho essas perguntas, mas lembre-se que esse vídeo do Canguru confundiu muitas pessoas, quando na verdade era feito de IA. Então, oi, eu sou Edson Gabriel, seja bem-vindo ao Explicando, ou Tentando, o Teste de Turing. Antes que pareça confuso, esse vídeo vai falar se as IAs podem pensar por si só ou não. Porém, essas dúvidas não começaram hoje, ou ontem, ou semana passada. Essa dúvida foi posicionada em um artigo de 1950 chamado Computational Machine Intelligence, de Alan Turing, que provavelmente você já ouviu falar desse nome, mas caso não, Turing é uma figura central para a computação e para a história da inteligência artificial. Nascido em Londres, ele foi matemático, criptoanalista e lógico britânico, com inúmeras contribuições para a Segunda Guerra Mundial e para a história da ciência. Seu papel mais célebre foi na Segunda Guerra Mundial, onde atuou na decifração da máquina Enigma alemã. Por Turing ter ajudado na parte de decifração de algoritmos e informações computacionais, isso provavelmente o ajudou a pensar em como seria a inteligência. Mas não como um fenômeno biológico abstrato, mas sim algo passível de ser simulado por uma máquina, criando assim um jogo da imitação, que futuramente será chamado de o teste de Turing. A versão clássica desse teste consiste com 3 participantes: o jogador C, que é um juiz, que se comunica por meio de texto com os outros 2 participantes ocultos, o jogador A, que é uma máquina digital, e o jogador C, que é um ser humano. Só para garantir que esse teste vai ser feito da forma mais pura possível, tanto na parte cognitiva e na parte das habilidades do nosso juiz, todos os participantes são separados por salas. O objetivo do interrogador é determinar qual dos dois é a máquina. A comunicação feita entre o juiz e os participantes são feitas exclusivamente por um canal de texto, usando apenas uma tela e um teclado. Essa restrição é só para limitar quaisquer características físicas ou capacidade da máquina de renderizar áudio ou vídeo. O objetivo desse teste não é saber se a máquina está certa ou não, é saber de quão próxima a resposta dela é de um ser humano. Se o interrogador não conseguir distinguir de forma consciente a máquina do ser humano, em outras palavras, se a máquina conseguir enganar o juiz, quer dizer que a máquina passou no teste. E Turing, como um bom matemático, previu isso em partes de porcentagem. Então, se um grupo de pessoas, 30% dos juízes, fosse enganado, os 70% acertasse quem é, a máquina passa no teste. Porém, o teste possui certas limitações, podem acabar enganando o juiz. Por exemplo, os resultados podem sofrer influência da atitude, habilidade ou pela falta de percepção do avaliador. Um outro exemplo foi o programa ELISA, que em 1976 conseguiu enganar várias pessoas que nem sequer sabiam que estavam falando com uma máquina. Isso mostra uma imitação semelhante à digitação e erros que cometemos, que pode levar a falsas premissas ao teste. Isso mostra a imitação superficial do teste, em que a máquina pode só apenas copiar o modo como a gente digita e até mesmo os nossos erros, e isso leva a falsas aprovações. A dependência do teste na subjetividade humana e na chance ao engano, em vez de medições objetivas de inteligência. Isso é uma falha fundamental no design. E se transforma a questão de máquinas podem pensar para máquinas podem enganar humanos para acreditar que elas pensam, acabando em transformando uma questão menos significativa e profunda. Oi, espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e de comentar aqui futuros temas que, quem sabe, não viram vídeos. Não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. E não se esqueça, a criatividade é uma forma da inteligência de se divertir. Muito obrigado por ter visto meu vídeo e até a próxima. Tchau!